Pai do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez aqui, para juntos compartilharmos a palavra do nosso Deus, para edificação da nossa fé, para crescimento da nossa fé, para que nós consigamos penetrar nessa atmosfera que é de adorador, verdadeiro adorador. E nós vamos falar hoje sobre o poder de servir, o poder de servir. Então, nós vamos nos ater, nós vamos nortear a nossa ministração em João 13, versículo 2. João 13, 2, e nós vamos ler até o 20, que diz assim, João 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu não lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabes agora compreendê-lo. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora. Compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está no limpo, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa. Perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis, bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que eu, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados, palavra edificante, gratificante para que nós possamos compartilhar. Porque quando nós nos dispusemos a aprender, compartilhar da palavra do nosso Deus, nós começamos a entender o que é pregado no mundo. O mundo diz que dinheiro é poder. Dinheiro é poder. Mas esse princípio rege a maioria das culturas deste mundo. Amados, as pessoas lutam por riquezas. As pessoas lutam por essas riquezas e muitas vezes ao preço da integridade pessoal, a fim de conseguir poder para viver como e onde desejam. As pessoas querem o poder, elas querem dirigir o tipo de carro que querem e querem obter tudo que ambicionam, tudo que desejam, tudo que ambicionam.
Em uma cultura que venera o dinheiro, os cristãos correm o risco de agir da mesma maneira. Você, crente, corre o risco de viver dessa maneira. Alguns usam o seu dinheiro para controlar sua família ou ameaçam não dar mais ofertas à igreja. Amados, se as coisas não forem feitas da maneira que essa pessoa quer, não dá mais oferta, não dizima mais. Como Jesus é diferente, amados. Ele tinha o poder sobre a enfermidade e ele usou para curar os enfermos. Amados, Jesus tinha o poder sobre o mar e ele o usou para remover o medo dos seus discípulos. Ele tinha o poder para criar e alimentou milhares com esse poder. Jesus também tinha poder sobre o pecado e ele perdoou os pecadores. Jesus tinha mais, ele tinha poder sobre a sua própria vida. Ele tinha poder sobre a sua própria vida, entretanto, ele a entregou de boa vontade para salvar a todos que invocassem o nome dele. Está lá em Romanos 10, 13, amados. Jesus, ele tinha todo o poder, mas ele usou para servir aos outros. Ele foi chamado Senhor pelos seus discípulos naquele cenáculo. No entanto, ele era o único servo ali presente. Está lá em João 13, do 2 até o 17. Ele lavou os pés dos discípulos. Quando Pedro protestou, Jesus respondeu a Pedro: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Versículo 8. Em vez de usar o dinheiro ou qualquer outra coisa para satisfazer os desejos egoístas, use-o para servir aos outros, amados. Esse é o correto uso do poder. Quanto mais servirmos a Cristo, menos serviremos a nós mesmos. E nós estamos vendo hoje uma igreja egoísta, pessoas egoístas, egocêntricas, só pensam em si, nos seus prazeres, nas suas vontades. Não tem na mente que a igreja não tem patrocinador, a igreja não recebe dinheiro de governo, não recebe dinheiro de parte alguma, somos nós, membros, pastores, nós que somos admiradores, que proporcionamos essa obra. Então, amados, tenha na sua mente, é você que proporciona essa palavra ser alcançada por diversas pessoas. Porque lá em Filipenses 2, versículos 5 e 7 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele, sendo o Senhor, assumiu a forma de servo. Amados, creia. Jesus Cristo quer mudar você. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então ele não interfere quando você deseja viver no erro, no pecado. Quando você escolhe, a decisão é sua. Eu quero viver no erro, eu quero viver no pecado. Ele não vai interferir. É como o filho pródigo. Ele escolheu viver no mundo e não foi impedido pelo pai. Mas quando ele voltou, o pai o recebeu de braços abertos, colocou o anel da autoridade no dedo dele, calçou os pés dele, porque quem anda descalço é escravo, e deu uma festa. Então volte para Cristo. Se você conhece alguém que está afastado, convide essa pessoa para voltar, para que haja uma festa no céu. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Uma prosperidade irá cair sobre a sua casa quando você decidir servir a esse Deus. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, eu abençoe você. Toma posse. Deus é contigo. Não vai mudar.
creia, o Senhor tem bênçãos para a sua vida. Obrigado por participar comigo desse momento. Em nome de Jesus. Amém.